Meus caros irmãos e irmãs, em Jesus e Maria, Deus os abençoe na plenitude da sua graça. A pedido de alguns de vocês, eu hoje quero dar uma palavrinha sobre a educação dos filhos e o relacionamento familiar. É de todos nós, conhecida a vontade de Deus, que exista a família. Se nós olharmos e estudarmos atentamente a Bíblia, nós vemos que Deus tem um apreço muito grande pela família, pelo clã, a começar pela genealogia de Abraão. Todos os textos do Antigo Testamento e também do Novo colocam em evidência que o agrupamento familiar representa Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e por isso mesmo a comunhão dos anjos e dos santos. Que a família é um protótipo da Trindade, ou pelo menos deveria ser. Que a união entre marido e mulher e a junção com os filhos é como se formasse a tribo de Javé, o clã de Javé. Então Deus deseja a família. A família não é apenas uma reunião social de pessoas agregadas por fatores consanguíneos, biológicos, ideológicos, mas é vontade de Deus. Deus sempre vai querer a família. Não importa a lei dos homens, Deus sempre vai querer a família. E a família é pai, mãe e os filhos. Não adianta, isso é divino, isso é determinação divina. Os homens podem criar vários modelos de família e estão criando, mas o modelo principal, aquele sugerido, querido por Deus, sempre vai haver. A família, irmãos, ela é guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem doses de unção para conceder às famílias a unidade, a paz, a prosperidade, o aconchego, a reunião, a estabilidade do amor do casal, a resposta de obediência dos filhos, aquela congregação reunida em torno dos valores do Evangelho. E hoje a preocupação dos pais com a educação dos filhos escuta muito mais a psiquiatria, a psicologia, a psicopedagogia, não é? Escuta muito mais a neurolinguística, a filosofia educacional, a pedagogia de ensino, mas não escuta o Evangelho, não escuta a palavra de Deus. Uma família, quando não tem valores cristãos, dificilmente se estabelece. Uma família onde a prática do cristianismo, ou até mesmo de outro credo religioso, convencional, não está estabilizado, não tem como gerar nos filhos também uma resposta de convivência, de união. Acontece na sua casa aquilo que é valor ou desvalor para a família. Se uma criança aprendeu a cuspir nos outros e a família achava graça, a bater nos outros e a família aplaudia. Se uma criança cresceu em casa sendo agressiva, respondona, batendo na cara do pai e da mãe por não querer comer o lanche, o mingau, qualquer tipo de coisa, e a família achou aquilo uma gracinha, criou dentro da criança um aspecto de reprodução, de comportamento como ser normal. Se numa família as crianças diziam palavrões e toda a família achava graça daquilo e até filmava, fotografava, isto virou um padrão de comportamento para a criança. Se uma criancinha de 3, 4 anos já é vestida com roupas sensuais, acolchadas, isto vai ser um reflexo da juventude dessa criança, evidentemente. Se em casa o filho, a filha aprendeu a dizer palavrões com o pai e a mãe, e aquilo provocava risadas no pai e na mãe, isso estabeleceu um critério de comportamento na criança. Se quando criança de 12, 13 anos batia o pé para não ir para a missa com os pais, para não frequentar a igreja com os pais, e os pais deixaram no videogame e foram para a missa, isso criou um padrão. Se na família não se reza
não se lembra o momento de agradecer o almoço juntos, o jantar juntos, se em casa não se lembra que é domingo, dia do Senhor, ou a festa de um santo, de uma santa ou de Maria, isso também vira padrão. Se na família não é lido um texto do Evangelho em grupo, isto vira padrão também de não religião. Nos valores morais, aqui está um dos grandes problemas hoje. O namorado da filha que vem dormir em casa, ou a namorada do filho que vem dormir em casa. Outro dia uma mãe me dizia, é melhor do que ir para motel, gastar dinheiro com motel. Se aparecem relacionamentos dos filhos estranhos à lei cristã e a família acha aquilo uma coisa interessante e uma expressão de liberdade, não nos esqueçamos, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se é comum na família o uso de bebidas, se é comum na família o uso de festas extravagantes, se é valor para a família um fim de semana completamente desordenado, então para aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto, cria raízes no comportamento, na mentalidade e na maneira de se expressar, né? Se de repente a mãe fala com o filho e ele fala mais alto e ela não corrige, ela perdeu ali a plataforma da obediência. Se de repente dentro de casa as crianças são espancadas, os jovens são espancados, eles vão guardando aquilo como num depósito para reproduzir na fase adulta. E muitos na fase adulta colocam os pais nas casas de abrigo, de acolhimento de idosos, porque a criança interior está ferida. A criança interior está machucada. A criança interior está lembrando das surras e muitas delas injustas. A criança interior, já no homem adulto, está se lembrando do pai violento, da mãe violenta. E então, na fase adulta, não ajuda a cuidar, não quer cuidar e, às vezes, raramente paga alguém para cuidar e, não podendo fazer isso, joga no asilo público, porque é uma vingança inconsciente dos maus tratos na infância e na adolescência. Saibam os pais que pancadas, chutes, pontapés estão gravados na criança e levará a vida inteira e ficará guardado naquilo que os psicólogos chamam a criança interior. E não haverá perdão fácil, a menos que se passe por uma terapia ou, como se diz na renovação carismática, uma cura interior. Tem muitos pais que foram muito ruins com seus filhos e agora, chegando à velhice, querem amor. Não tem como. O feedback não é possível. Ao contrário também, tiveram pais que foram super amorosos e estragaram seus filhos com tanta dose de carinho, de presente, de aconchego, de sofisticação, de comodidade, de conforto, que gerou um egoísmo latente e muitas vezes gritante. A família precisa definir o que é valor em casa. O que é valor moral, espiritual, psicológico, social, valor financeiro, para que a criança aprenda e na juventude entenda e pratique na fase adulta. Por exemplo, se é valor na família não dizer palavrão em casa, a criança entende isso e dificilmente ela vai repercutir isso na sociedade. Dificilmente. Se é valor na família agradecer pelos alimentos com uma oração breve, a criança fica jovem, adulta e amanhã está no restaurante e sem que ninguém perceba, ele está ali no prato fazendo a oração mental de agradecimento pelo alimento. Se é valor na família ir para a Santa Missa no domingo como expressão do culto da família. Eu falo Santa Missa porque os protestantes também têm suas práticas, né? A escola dominical, o culto dominical. Então, se não é uma coisa que a criança é levada, é difícil a criança entender a religião cristã, católica ou evangélica, que faz muitos pais. Na hora da missa, compra um pipoca para o filho ficar lá fora. Que contradição! O menino passou a missa brincando
andrajos, né, da paróquia, nos brinquedos da paróquia, no pátio da paróquia, e os pais rezando juntos, mas o filho lá fora, com pipoca, amendoim, algodão doce, sorvete, jogos. A catequese para a missa começa em casa, explicar aos filhos o que é Eucaristia em casa. Eu conheço uma mãe católica que compra hóstias não consagradas e na semana ela tira um dia da semana para reunir os 4 filhos e lá ela faz uma catequese sobre quem é Jesus na Eucaristia com as hóstias não consagradas. E aí depois que ela lê o Evangelho, ela comenta o Evangelho, ela trabalha o Evangelho, ela vai dar comunhão às crianças, que é simbólico, é claro, para que as crianças, quando estiverem na missa, recebam com dignidade a Eucaristia de fato. Olha que bonito. Aí você diz, mas eu lá tenho tempo para isso. Mas essa mãe também tinha ocupações. Talvez não seja o seu métier, talvez não seja a sua tendência, talvez você não tenha jeito para isso. Mas é preciso conversar em casa sobre os valores da fé. E como você vai defender os valores da fé se você não os conhece? Se um filho chegar em casa dizendo que conversou com uma amiga protestante contra Maria e você não tiver formação sobre Maria, até você vai ficar em dúvida. Se uma filha chega em casa, conversou com um amigo espírita, testemunha de Jeová, Assembleia de Deus, contra os santos, as imagens, e você, pai e mãe, não tem 1% de formação católica, vocês vão ficar calados, desmoralizados, e o filho vai sair vencedor da conversa e talvez passe para esses credos religiosos. Se de repente um filho chega negando Deus, porque ouviu isso na faculdade, e ele traz isso para casa, e não há em casa uma experiência de Deus, aquele discurso vira o quê? Uma afronta grotesca à presença de Deus em casa. Estou falando dos valores da família. Pai e mãe são católicos, naquela casa o ambiente é católico, os assuntos giram em torno disso também, e os valores. Os valores como castidade, como respeito ao corpo, como integridade, como saúde da própria personalidade, como comportamento social seguro, como normas de vida salutares. Não, gente, nem tudo está perdido, não. Os bons não são a minoria, é porque os bons trabalham em silêncio, dão testemunho em silêncio, sem chamar atenção sobre si. A gente pensa que os maus estão vencendo, né? Mas não é assim, não. Os bons estão vivos e são em grande maioria. Mas educar os filhos sem os princípios da fé fica difícil, porque a própria pedagogia insinua uma individualidade e uma autoliberdade que prejudica a obediência aos pais. Existem hoje métodos educacionais de professores famosos que ensinam os seus filhos a fazer dos seus corpos o que quiserem, na idade que quiserem, com quem quiserem, da forma que quiserem. Hoje, na neurolinguística, existe uma educação para que a criança ou adolescente faça da sua sexualidade o que quiser, contrariando os princípios cristãos de base, contrariando os valores da família, contrariando os valores do bem. Eu digo isso porque sou educador e passei por muitos cursos e escutei diversos educadores já trabalhando a liberdade da criança, que pai e mãe não tem que impedir, a criança tem que fazer o que quer. Mas quando esse que quer fere a vida, destrói a vida, esses neurolinguísticos não estão lá, esses neurolinguísticos não estão lá para consolar a família. Esses na faculdade que estimulam as drogas, quando os jovens morrem de overdose, esses professores não estão no velório lá no Parque da Paz para consolar a família, nem devem estar, né? Essas canções que estimulam aí, essas bandas aí que estimulam o uso do corpo, faça de mim o que quiser, me rasgue, eu sou sua. Na hora que isso acontece, traz o trágico para dentro de casa, essas cantoras não vêm consolar, essas bandas não vêm orientar. Porque essas músicas já são reflexo da vida que eles levam. Já são reflexos da vida que eles levam. Você consegue imaginar
A vida de uma cantora dessa, de forró, de banda, que diz, né? Eu sou é prostituta mesmo, eu sou é a outra mesmo, eu sou é vulgar mesmo. Você consegue imaginar a vida de uma cantora dessa, o dia a dia dela? Então, por aí, né? De acordo com essas realidades, a gente pode avaliar, peneirar um pouco. Eu não estou querendo ser aqui dogmático, fanático, não se deve divertir, mas nós temos alunos jovens de 16 anos em festas com um copo de uísque, já viciado em cerveja, em cigarro, porque lá na família não houve a base, não houve o que? O ajustamento de comportamento, ou seja, os valores da nossa casa, da nossa família. Isso não é boçalidade, não é família besta, não, são famílias que determinaram para si valores e padrões que vão ajudar a vida social. Né? Eu conheço uma mãe que para um quarteirão antes do filho, do colégio do filho, um rapaz de 16 anos, vocês sabem para que ela para? Primeiro que ele não quer que ninguém veja que ele chegou com a mamãe. E segundo, para dar o beijo de mãe. Ele tem vergonha. Eu conheço uma mãe que no Iguatemi ou outro shopping, ela anda de um lado e a filha do outro, porque a filha não quer que as coleguinhas vejam a mamãe com ela. Não, isso não é fruto do agora não, foi lá atrás, quando começaram os primeiros caprichos infantis e não foi solucionado. E vai piorar a situação. Quando a mãe for mais idosa, nem para o shopping vai mais com a filha, com o filho. Por quê? Porque isso vem lá de trás, tem raiz lá atrás. Foi semeado lá atrás, não foi discutido, avaliado. Eu, como professor e educador, diversas vezes fui vítima de violência de palavra de aluno e eu tive que colocar para fora da sala de aula como único recurso pedagógico para a aula continuar. E aí, quando os pais foram chamados, os pais disseram, ele faz 3 vezes pior conosco. Outras vezes eu tive que silenciar o aluno por força de argumentos fortes morais na sala de aula. E hoje muitos deles são casados, me encontram nos encontros, na missa, no centro, não sei aonde, e eles vêm relembrar aquele dia em que eu precisei deixar de lado a matéria do dia, me sentei no birô e fui conversar sobre a vida. Tenho muitos alunos assim. Mas por detrás disso está uma família omissa, que tem medo do jovem. Tem jovens que determinam a vida em casa. Tem jovens que determinam o comportamento dos pais aos 17, 18 anos. Né? Mas isso começou lá atrás. Os primeiros berros, os primeiros escândalos. Conheço uma mãe que o filho deu um escândalo no shopping, deitou no chão, ficou rodando sem parar e ela saiu, foi para uma loja, mas ficou olhando de longe. E quando ele percebeu que não tinha plateia, ele levantou e começou a chorar, cadê a mamãe, cadê a mamãe, cadê a mamãe? Até que uma moça lá que trabalha com aqueles brinquedos infantis, levou ele até a mãe que estava numa loja observando. Nunca mais ele fez isso. Um escândalo, estribuchando no chão, gritando no shopping. Mas se não tem plateia, acabou o show. Tem filhos que fazem a mãe dar o que eles querem por gritos. Se a mãe deixasse gritar, até não tem mais força nas cordas vocais, e não desse o tal presente, não desse a tal coisa, aquele jovem aprenderia a disciplina do não. A disciplina do não pode. A disciplina do não agora. A disciplina hoje mamãe não pode comprar. Este mês a nossa vida econômica não permite. Mas não. Fazendo todos os esforços, compra o que a criança quer. E depois aquilo que a criança quer fica jogado de lado. Por quê? Porque a sua vontade já foi suprida. Né? O seu ego já venceu a batalha. Adolescentes, sua filha lhe maltrata? Silencie com ela. Emocionalmente, silencie. Dê o famoso gelo. Seu filho adolescente lhe maltrata? Deixe-o com a sua adolescência. Não se reprima.
já cantava, né? A banda antiga, não se reprima. Não chore porque uma filha faz 3 dias que não fala com você. Desculpa o que eu for lhe dizer, o problema é dela. Não sofra porque um filho faz 1 mês que deixou de falar com você. Me desculpa, não sofra, o problema é dele. O desequilíbrio é dele. O descontrole emocional é dele. Preencha seu tempo com oração, louvor, meditação, ocupação. Agora que a pandemia está no fim, com a graça de Deus, e o isolamento social está sendo mais liberado, saia, vá com amigos e amigas, sente-se num bom restaurante, num lugar digno. Não fique sofrendo porque sua filha lhe bloqueou no celular. Procure motivações para não sofrer. Procure motivações para ser maior do que esta índole juvenil. Seu filho disse na sua cara coisas que lhe ofenderam, que lhe humilharam. Não engula, ponha para fora. Não guarde, jogue fora. Não acumule. Delete, a gente não faz isso no celular, não faz a limpeza da memória do celular. Faça a limpeza da memória, da sua memória. Seu filho está ameaçando deixar a casa, morar sozinho. Reze, entregue a Deus e deixe que ele experimente o que é viver sem a família. Não faça drama. Não crie comportamento de que está ficando louca por causa disso. Não. Não é assim. E quem está falando é uma pessoa que trabalha com famílias todos os dias. E eu retorno para terminar dizendo que muitos dos comportamentos dos jovens hoje, eles são frutos da falta de valores estabelecidos na família. Não tem nada a ver se vocês são ricos, são pobres, educados ou não educados, formados ou não formados. Aliás, as maiores grosserias que nós vemos hoje em dia vêm de pessoas graduadas, doutoradas e pós-doutoradas. Não tem a ver com isso, tem a ver com índole, temperamento. Lembra quando a gente é adolescente que estudava na escola os temperamentos fleumático, colérico? Lembra? Uma pena que isso tenha passado, né? Porque ajudou tanto. Mas muitos problemas das famílias hoje decorrem do passado, tem origem no passado. Tá lá. O que não foi construído, o que não foi educado, o que não foi proibido, o que não foi advertido. É certo que hoje não se trabalha mais com puxão de orelha, é até proibido por lei, não é? Mas existe um puxado de orelha que é moral, espiritual. A autoridade de uma mãe que fala, a autoridade de um pai que fala, a segurança sem ser autoritarismo, o limite do respeito, o limite da decência. Tem mães que, de repente, numa praça de alimentação, a filha diz horrores com ela e ela só sorri, quando ela deveria levantar-se e, com a autoridade de mãe, silenciar aquela cólera, silenciar aquela má educação, aquela frivolidade, aquela leviandade no linguajar. Um pai também. Então isso é de praxe nas famílias cristãs e não cristãs. Pai e mãe precisam ser as duas colunas que sustentam a boa educação em casa. Sempre. Agora, queridos irmãos, se acontece o contrário, se pai e mãe não são modelos, então não tem pedagogia, não tem religião, não tem teologia, não tem catequese de crisma, não tem pastoral de juventude, não tem encontros casados com Cristo, não tem equipe de Nossa Senhora que dê jeito. Porque os próprios pais são protagonistas de tudo que está acontecendo e são os atores principais da peça que está sendo desenvolvida no cenário de casa. Mas se você é um pai cristão com valores definidos, até o fim da sua vida esses valores devem estar presentes e seus filhos devem respeitar isso, né?
O limite de tudo isso é a sua dignidade de pai e mãe. O limite de tudo isso é a sua autoridade de pai e mãe, que vai até o fim da sua vida, ou até o fim da vida do seu filho. Porque senão faz como aquele casal de velhinho, né? Lá no cemitério. Ele com 95 anos, ela com 96, enterrando um filho único de 70 anos de idade. O filho único. E na hora que o caixão ia baixando, o velhinho abraçou a velhinha e disse: "Eu não disse, minha filha, que esse bichinho não se criava?" 70 anos. Então, quer dizer, os pais precisam acompanhar a cronologia, não é? Das estatísticas da idade de seus filhos, mas sempre mantendo os valores, as definições. Isso ninguém ensina, a não ser sugerem cursos, mas isso tem que estar dentro do pai e da mãe, tem que estar dentro da família. A ordem, a organização dos objetos em casa, os horários para acordar e dormir, combinar a altura do som, porque tem os vizinhos e tem pessoas doentes vizinhas. O entra e sai de amigos em casa e a qualidade dessas visitas devem ser definidos num diálogo em casa. As tarefas de cada um, para não pesar sobre a mãe ou sobre a doméstica ou sobre o operário da casa. O lazer, o entretenimento, pode ser uma coisa combinada em família, uma coisa satisfatória para todos. Antiquado, ultrapassado, é ser mal educado. Ultrapassado, antiquado, é ser vulgar. Ultrapassado é ser alguém que escandaliza a sociedade com seus comportamentos, chamando isso de liberdade. Tá essa sociedade louca pregando, faça o que quer da sua vida, mas quando a AIDS chega, quem pregou isso não vem cuidar do aidético. Quando o assassinato, o feminicídio acontece, a liberdade da mulher a qualquer preço, essas feministas não estão aqui para pelo menos incentivar a imprensa a acompanhar aquele feminicídio. O vandalismo moral e social que vulgariza, preocupa e envergonha a família não constrói a sociedade perfeita, organizada, boa de se viver, adequada aos valores, promotora do bem, incentivadoras de novas iniciativas. Eu fui universitário e passei por todos os dramas que um jovem cristão católico passa dentro de uma faculdade, sobretudo porque já era consagrado. As humilhações que eu passei, de amigos e amigas e até de professores, as humilhações graves que eu passei, o deboche. Então eu parava e pensava na qualidade de vida daquela família, o que era a vida daquela moça e a família daquela moça. Mas os pais não tem nada a ver. Tem super a ver. Eu não estava ali para expor a minha religião a ninguém. Eu estava para fazer um curso, para me formar numa categoria. Graças a Deus eu entrei e saí e pratiquei o silêncio de Maria e a indiferença religiosa com todos. O que é a indiferença religiosa? Isso não me toca, isso não me atinge. Eu não preciso sofrer com isso. Nesse aspecto, a indiferença religiosa é isso. Deste aspecto. E terminei o curso para o qual fui estudar e também o idioma que eu precisei aprender, debaixo de muita baixaria, piada, deboche. Eu me lembro que eu estudava na Casa de Cultura Francesa e os rapazes pichando o muro da Casa de Cultura Francesa fizeram um rapaz ajoelhado rezando o terço e um cigarro de maconha do outro lado. E depois, muito tempo depois, eu soube que aquela pichação
seria eu. Depois a universidade mandou raspar tudo e pintar tudo. Então quer dizer, aquilo por trás tem uma família, né, descompensada. Você vai me dizer agora, não, Manuel, que minha família, nós fazemos tudo para eles serem bons. É verdade. Mas houve uma falha lá atrás, sejamos sinceros. Houve um vácuo. Houve uma parcela. Houveram férias em que a moral e o caráter sofreram declínio. A criança, como eu já disse aqui, até os 5 anos não sabe se é pobre ou se é rica. Só sabe se é amada ou se não é amada. E valores se ensinam. Se no primeiro momento que a criança demonstrou racismo tivesse sido corrigida, não seria racista agora. Se no primeiro momento que a criança debochou de uma pessoa feia e pobre tivesse sido corrigida, não faria isso agora, na fase adulta. Se no primeiro momento que uma criança brincou com as coisas de Deus tivesse sido educada e catequizada, não seria hoje o ateu convicto, o liberal convicto. É lá atrás. Lá na história familiar que está acumulado a razão do comportamento atual. E eu quero terminar dizendo isso, a família tem jeito. Tem jeito nas crianças que estão nascendo, tem jeito nos netos que estão nascendo, nos sobrinhos que estão nascendo, nos afilhados que estão nascendo. Ainda tem jeito. A boa educação cristã ainda vale. O evangelho é o mesmo ontem, hoje e sempre. A disciplina familiar ainda é pedagogia de ensino. Os limites estabelecidos de comportamentos morais em casa e na sociedade ainda podem ser ensinados. A educação normal, cultural, ainda pode ser ensinada. E acima de tudo, queridos pais, a oração, não é? Pais que rezam juntos pelos filhos. Pais que chamam os filhos para rezar. Vou contar para vocês uma história para terminar. Uma mãe todo dia convidava o filho para rezar o texto com ela. E ele dizia que não era bobo, que não era idiota, que não era quadrado, que não era alienado, que não ia rezar texto, ficar repetindo bolinhas. E ela toda noite chamava o filho, vem rezar o texto comigo. Não vou, não sou idiota, sou livre, isso é uma prática da Idade Média, nem você sabe o que está rezando. Mas quando foi um sábado à noite, ela pediu com lágrimas nos olhos para que o filho lesse para ela o Salmo 90. E ela disse, mãe, se eu não quero rezar o texto, imagina ler o Salmo 90. Lê, meu filho, para mim, eu não enxergo à noite por causa da diabetes. Só essa vez que o menino começou a dançar. Aquele que se abisma com o do Altíssimo, que se esconde à sombra do Onipotente, Deus o protegerá, dançando. Quando foi no sábado seguinte, ele foi saindo para o baile novamente. No nosso tempo era tertúlia, não era? Ele foi saindo para o baile funk. A mãe disse, meu filho, por favor, de novo, lê para mim o salmo. Ah, mamãe, tá virando... Não, não quero saber. Mas aí, e começou a pular e a dançar com a Bíblia na mão. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente o guardará. Nenhum mal chegará à sua casa. No outro sábado, saindo para o baile funk, a mãe, meu filho, por favor, mãe, eu não vou fazer essa palhaçada mais. E ela chorou e ele, sei lá a razão, por pena, não sei, pegou a Bíblia aqui e disse, não vou nem ler. Aquele que se esconde sob a proteção do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, nenhum mal lhe atingirá. Cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, somente tu não sei. O rapaz já tinha decorado o salmo com 2 sábados. Quando foi à noite, ele chegou, bateu a porta do quarto dela, ela já estava dormindo, acordou, assombrada. O que foi, meu filho? E ele abraçou a mãe, chorando muito, e disse, mãe, bendito teu Salmo 90, mãe. Mãe, hoje a polícia invadiu a nossa festa
e sem saber quem era o bandido, saiu atirando em todo mundo e batendo em todo mundo, e um dos guardas perseguiu a mim de modo particular e eu saí correndo e este guarda atrás. Eu entrei num cemitério de carros velhos e me escondi dentro de um carro velho. E o guarda com um revólver, mandando que eu aparecesse, que ele ia atirar, que ele ia disparar. Ali, mãe, dentro daquele carro velho, eu me ajoelhei e disse: aquele que se esconde sob o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o guardará. Nenhum mal chegará à sua casa. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Somente tu não serás atingido, porque a seus anjos deu ordem para te guardarem. Não tropeçarás em nenhuma pedra. E enquanto ele orava, rezava o salmo, o guarda desistiu de procurar e foi embora. Ele esperou um tempo e saiu. E a mãe disse: meu filho. Ele disse: bendita a tua cegueira, mãe. Ela disse: meu filho, eu enxergo muito bem, principalmente à noite. Esta foi a forma que eu encontrei de você ler a palavra de Deus. Esta é uma mãe sábia, conduzida pelo Espírito Santo. É? Às vezes o filho sai, a mãe ou o pai diz: vai com Deus. Mas também deve dizer: o Deus que te leva é o mesmo Deus que te traz. E conversar sobre Deus em casa. Que Deus abençoe a todos. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.